Iremos mais uma vez abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, e número 5, melhor dizer. Primeiro aos Coríntios, capítulo 5. Iremos dar continuidade à exposição a partir do versículo de número 6 até o 13, mas nós iremos fazer a leitura de todo o capítulo. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Amém. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças mais uma vez, porque temos a liberdade de abrirmos a tua palavra, ler e sermos instruídos por ela, por meio da leitura, e termos uma melhor compreensão daquilo que o Senhor nos ensina na tua palavra, pela iluminação do teu Espírito, a nos comunicar de forma poderosa, Senhor, aquilo que o Senhor requer da tua igreja. Pedimos a tua bênção, pedimos a iluminação do teu Espírito para a compreensão dela, para a apreensão dela e para a aplicação da tua palavra em nossa vida. Suplicamos isto, Senhor, não por qualquer mérito nosso, mas unicamente em virtude do teu querer, da tua vontade em nossa vida e pelos méritos de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos visto nos primeiros capítulos desta carta, do capítulo 1 até o capítulo 4, que de fato a igreja de Corinto era uma igreja extremamente dividida em torno de 4 grupos. O grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Cefas e o grupo de Cristo.
Por incrível que pareça, o grupo que se dizia ser o grupo de Cristo, que em tese seria o grupo mais espiritual, era o grupo mais problemático. Porque eles se diziam ser de Cristo, não porque eles tinham esta convicção de se submeter à vontade de Cristo, mas unicamente porque eles queriam dizer que não faziam parte do grupo dos apóstolos. Eles não eram do grupo do apóstolo Paulo em especial. Eles viviam de forma independente. Eles não dependiam da palavra de Deus e do fundamento dos apóstolos e dos profetas para viver a vida cristã, para ter comunhão com Deus. Eles dependiam deles próprios. Afinal de contas, eles eram homens dotados de vários dons espirituais. E eles se vangloriavam dos seus próprios dons. Eles utilizavam estes dons como um brinquedo, de maneira que eles se exaltavam, eles próprios, pelas virtudes, pelas capacitações que eles receberam da parte do próprio Deus. Era assim que eles se definiam como o grupo de Cristo, embora nós iremos ver com mais detalhes isso bem mais adiante. Mas para que os irmãos tenham a ideia de como era esta igreja. E era um grupo muito forte, muito influente nesta igreja. Eles não dependiam, portanto, da intervenção apostólica e as suas necessidades eram supridas neles próprios. Para os irmãos terem uma ideia, das 27 ocasiões em que o termo gloriar-se ou gabar-se é apresentado, tanto na primeira carta quanto na segunda, das 27 vezes em que aparece esta palavra, 7 são nesta primeira carta, gloriar-se. Os outros 20 na sua segunda carta, quando ele vai abordar mais diretamente esta questão mais voltada para aquele grupo, de forma mais específica. Os capítulos 1, 3 e 4, os irmãos não sei se lembram, mas enfatizam muito bem esta questão. Mas isso não é sem motivo, que esta palavra é repetida por várias ocasiões. Paulo já houvera dito, por exemplo, no versículo de número 31 do capítulo 1, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, dizia o apóstolo Paulo para aquela igreja como um todo. Também no capítulo 3, verso 21, o apóstolo Paulo diz: ninguém se glorie nos homens, nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas, e nem Cristo, que na verdade é o grupo de vocês próprios, e não do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ninguém se glorie nos homens. E a razão disto é apresentada no capítulo 4, versículo 7, quando ele diz: quem é que te faz sobressair? E eu acrescento ao homem: o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias? É a indagação do apóstolo Paulo, deixando evidente que eles se gabavam, se vangloriavam em virtude dos muitos dons que lhes foram dados. Parece um absurdo, mas é assim que muitas vezes nós, como crentes, somos, em virtude da salvação, em virtude dos dons, dos talentos e de tudo o mais. Portanto, é sempre um perigo. Devemos estar alerta. O capítulo 5, nós iniciamos na semana passada, até o verso 5 ou 6, nós temos um caso escandaloso de um membro e talvez um líder dentre estes do grupo de Cristo. Paulo não é muito claro aqui, mas alguns estudiosos ventilam esta possibilidade. Um homem que se deitava com a sua madrasta, ou, conforme alguns outros estudiosos,
de fato havia se casado com ela, madrasta dele, quando a lei claramente condena isto, nós já vimos, e a própria lei entre os pagãos, os romanos, também não permitia um caso de incesto. Mas a igreja tolerava este caso de incesto. E pior do que o escândalo deste membro da igreja ter um relacionamento com a madrasta, era o fato da igreja não fazer absolutamente nada. Conviver com aquela situação como se nada estivesse ocorrendo entre eles de impuro. Eles não tomaram a atitude que deveriam tomar. Apesar disto, o verso 2 deste capítulo 5, os irmãos podem observar, eles eram e estavam ensoberbecidos. Palavra para ensoberbecidos, literalmente, é a palavra inchados. Eles estavam cheios de si. Agora, o mais incrível, eles estavam cheios de si, ensoberbecidos, em virtude de haver um caso como este na igreja. Quem sabe eles se achavam muito liberais e, portanto, aquilo era tolerável, afinal de contas. Cristo morreu pelos nossos pecados, nós já fomos justificados em Cristo, portanto, podemos viver a vida que bem quisermos, ainda mais, quem sabe, um líder da igreja, um homem influente, cheio dos dons do Espírito, quem sabe o dom de profecia, quem sabe o dom de línguas, vivendo uma vida incestuosa e isto sendo tolerado pela própria igreja. Os irmãos terem uma ideia, esta palavra ensoberbecidos ou inchados literalmente, ela só ocorre por 8 ocasiões em todo o Novo Testamento. Das 8, 7 estão aqui na primeira carta. Portanto, soberba era uma das coisas que fazia parte desta igreja, por se achar muito espiritual, por se achar muito cheias dos dons do Espírito. Isto também nos mostra, meus irmãos, que ser cheios dos dons do Espírito não implica necessariamente numa vida santa. Isto não nos dá, não nos serve de parâmetro para medirmos o grau de espiritualidade de uma igreja. Ter dons, quaisquer que sejam, não é um parâmetro para medirmos o grau de santidade, de espiritualidade de qualquer indivíduo, de qualquer igreja. Isto deve nos servir de alerta. O ponto do apóstolo Paulo fazer contraste com o gabar-se, a soberba, o inchar-se, que era a humildade. E aqui nesse aspecto, não só a humildade, mas a ação em corrigir o erro. Porque na igreja de Cristo sempre vamos ter problemas, em todos os níveis, inclusive no nível que nem os gentios acreditavam, nem apoiavam esse tipo de coisa. Eles se orgulhavam disso, e hoje virou moda, não é? Ter orgulho de uma coisa abominável. Tem marcha por aí fora do orgulho. Orgulho isso, orgulho aquilo. Nada de bom para se orgulhar, mas é a marcha do orgulho. E os coríntios se orgulhavam dessa situação, a ponto do apóstolo Paulo trazer este problema à tona, que já era um problema público, não era nada em segredo. E todas as igrejas, a partir do momento em que o apóstolo Paulo escreveu esta carta, passaram a tomar conhecimento até os dias de hoje. Veja que vexame. Nada de orgulho. Portanto, o apóstolo Paulo, no versículo de número 6, ele continua a tratar desta questão. Ele já havia advertido a igreja
por não ter disciplinado aquele membro. E o apóstolo Paulo então resolve, mas não ele por ele próprio, mas no nome do Senhor, pelo poder do Senhor e não dele, por sua autoridade, reunindo-se, embora que não presente fisicamente, com aquela igreja, entregar aquele homem a Satanás. E um detalhe: até Satanás é um instrumento na mão de Deus para fazer com que o homem venha se arrepender dos seus pecados, dos seus males. Observe, nós já vimos isto no final, verso de número 5. Ele foi entregue a Satanás para a destruição da carne, provavelmente uma destruição do ponto de vista ético e não físico, para que ele viesse ao se humilhar, se arrepender e se voltar para Deus, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, o propósito da disciplina sempre é a restauração. Sempre. Por isso deve ser feita com amor. Embora o caso seja um caso escandaloso, deveria ser feito em amor, com o propósito daquela pessoa um dia, quem sabe, se arrepender e voltar à comunhão da igreja. O que muito provavelmente ocorreu. O apóstolo Paulo vai fazer menção disso. Nós já citamos na semana passada, no capítulo 2 e no capítulo 7 da sua segunda carta. Provavelmente é a este rapaz que ele faz referência. Portanto, no verso 6, ele vai tratar teologicamente dessa questão, do porquê a igreja deve viver em pureza de vida e do porquê a igreja deve expulsar, se for o caso extremo como este, os seus membros, excomungar os seus membros, disciplinar os seus membros. Não é boa a vossa jactância, diz o apóstolo Paulo neste versículo de número 6. Ou seja, não é boa a vossa glória. Essa palavra que é traduzida como jactância pode ser traduzida como glória. Na maioria dos casos ela é assim traduzida. Ou seja, eles se vangloriavam, e não é uma vanglória, é uma jactância. Pelo ato de se jactanciar, de se vangloriar. Mas eles se jactanciavam, se vangloriavam ou se gloriavam por aquilo que ocorria na igreja. Um homem com a relação incestuosa. Eles se gloriavam dessa situação. Quem sabe por dizer, nós somos uma igreja muito tolerante. Nós aceitamos todos aqui na igreja, continuem vivendo a sua vida pregressa, que Cristo salva. Nós devemos amar uns aos outros. Então, em nome do amor, nós toleramos tudo. É isso que o apóstolo Paulo está a combater. Porque isso não é amor, isso é ódio. O amor é o que o apóstolo Paulo fez aqui, juntamente com a igreja. Por amor àquele homem, ele entregou a Satanás, para que Satanás fosse um instrumento na mão de Deus. Satanás não é absolutamente nada, Deus é tudo em todos. Utilizasse o próprio diabo para que aquele homem viesse a se arrepender. Assim como ele agiu na vida, não por disciplina de Jó, mas ele agiu também com essa instrumentalidade. O apóstolo Paulo, portanto, ele chama a atenção dizendo que isso que eles faziam não era bom, não era coisa boa. Eles achavam que era uma coisa boa. E ele diz, não sabeis, ele vai pegar um elemento do Antigo Testamento agora e vai fazer dele uma figura de linguagem para dizer o motivo teológico, o fundamento daquilo que ele acabara de fazer. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Fermento aqui é utilizado no sentido figurativo de impureza. Era a impureza daquele rapaz. O que é que o apóstolo nos alerta aqui?
que se há um membro na igreja que sabidamente está em pecado e a igreja não faz absolutamente nada, especialmente os mais jovens vão olhar para aquilo e vão ser estimulados a fazer o mesmo. Vão se contaminar. É o que ocorre, por exemplo, com um saco de uma fruta qualquer, de maçãs. Se tem uma maçã podre naquele saco e as outras saudáveis, as saudáveis não irão restaurar a maçã podre, mas a maçã podre irá contaminar todas as outras maçãs. É assim neste mundo velho que nós vivemos. A tendência, mesmo entre os crentes, é sermos contaminados pelo mal, do que nós sermos influentes na vida dos outros. É assim, olha, para derrubar. É assim, olha, para destruir. É como um piscar de olhos. Enquanto para construir dá um trabalho, para destruir é fácil. E o apóstolo Paulo diz que a jactância deles não é boa. Porque aquele velho fermento iria contaminar toda a igreja, portanto, rapidamente ele deveria ser eliminado daquela comunidade. Ele certamente, e vai ficar claro mais adiante, ele vem com esta figura em virtude da Páscoa da antiga dispensação. A Páscoa dos judeus, que vai nos falar do fermento. Observe, verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isto? É importante, portanto, nós relembrarmos o que ocorreu lá em Israel, quando eles eram escravos no Egito. Foi o que ocorreu. Aprove ao próprio Deus, depois de 430 anos, sob o jugo dos egípcios, como escravos, Deus libertar aquele povo. E o que foi que Deus fez? Deus ordenou que cada uma daquelas famílias pegasse um cordeiro ou um cabrito, se reunisse em casa, em família, e comesse assado. Não podia ser cozinhado ou cozido. Teria que ser assado aquele cordeiro. E em família fizesse aquela refeição da Páscoa. E o sangue daquele cordeiro imolado fosse colocado na viga da porta e nas laterais da porta da entrada daquela casa, daquelas casas dos israelitas, para que o anjo destruidor passasse sobre, e quando visse o sangue na porta, ele não matasse nem o primogênito animal, nem o primogênito homem daquela casa. Eles seriam salvos da destruição, seriam salvos da condenação. E nós sabemos quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Aquilo já apontava para Cristo, que haveria de vir e derramar o seu sangue. Portanto, havia necessidade do sangue naquela família. Mas se porventura uma família fosse pequena, não desse para consumir aquela carne daquele animal assado, poderia chamar a família vizinha, de maneira que tivesse uma quantidade X de pessoas suficiente para comer completamente aquele cordeiro. Não poderia ser deixado absolutamente nada daquele cordeiro. Se porventura viesse a sobrar alguma carne, eles teriam que queimar completamente. E os irmãos lembram que Jesus disse: está consumado. Jesus não desmaiou na cruz. Jesus morreu cabalmente pelos nossos pecados. E era isso que deveria acontecer com aquele cordeiro da antiga dispensação. Mas não só isso. Eles deveriam pegar o fermento que havia nas casas para o pão, para o bolo, e deveria eliminar daquela casa e de toda a região. Não poderia haver fermento naquela festa da Páscoa, em hipótese alguma. Naquela festa
dos pães asmos não poderia haver fermento, porque o fermento era símbolo de pecado, o fermento era símbolo de impureza, o fermento contamina toda a massa. Portanto, simbolicamente, nesta altura, eles não poderiam, em hipótese alguma, ter fermento em suas casas, nem em toda aquela região. O fermento deveria ser eliminado do meio deles, como símbolo de impureza, em virtude da rapidez com que eles foram libertos daquele lugar. Então, o próprio Deus instituiu a Páscoa. Páscoa significa passar sobre, literalmente, em virtude do anjo passar sobre aquele local, passar por cima, e não matar aquelas famílias que haviam assado e comido o cordeiro e eliminado das suas casas todo o fermento. O mês de Abib era o principal dos meses e o primeiro mês dentre os judeus. No 14º dia deste mês de Abib, eles deveriam já estar preparados para que, ao pôr do sol, 6 horas da tarde, começando o 15º dia do mês, desse início a Páscoa. E logo em seguida a Páscoa, neste mesmo 15º mês, eles começavam uma outra festa, a festa dos pães asmos, ou seja, a festa dos pães sem fermento, durante 7 dias. O apóstolo vai pegar este fato ocorrido entre os israelitas e vai transportar e aplicar nesta situação da disciplina da igreja, utilizando-se da figura do fermento, um elemento simbólico, figurativo, metafórico de impureza. Este é o fundamento teológico. Sede santos, porque eu sou santo. Nós sempre temos um motivo pelo qual devemos ser, como cristãos, o que de fato nós somos. É fundamentado na palavra de Deus. Quando você perde o fundamento, você não tem por que ser um bom pai de família. Você não tem por que ser uma boa esposa, um bom filho, um bom cidadão. Não há fundamento para isso. Por que matar? Por que não matar? Qual a diferença? Se não houver um bom fundamento dado pelo próprio Criador e Redentor, não há motivo para se fazer nada. Portanto, não haveria motivo para expulsar o velho fermento, aquele pecado, aquele pecador, porque não descobriram até hoje uma maneira de expulsar o pecado sem expulsar o pecador. Não sei se os irmãos já descobriram alguma forma para se fazer isso. Porque se você expulsa o pecado do vosso meio, você está expulsando o pecador. Quem foi entregue a Satanás não foi o pecado, foi o pecador. O pecado surgiu dele próprio, da sua própria cobiça, do seu próprio desejo. Portanto, não é amar quando expulsa-se o pecado e deixa o pecador, porque não há possibilidade para isso. É quando se expulsa sim o pecador. E Paulo então vai pegar esta figura do fermento, dos 7 dias dos pães asmos, logo em seguida a Páscoa, eram 2 festas, e vai aplicar aqui neste caso. Portanto, ficará mais claro para os irmãos quando, voltando à própria leitura que fizemos, versos 6 e 7, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda, a igreja toda? Lançai fora o velho fermento, o fermento da vida pregressa, o fermento de quando vós éreis escravos, e agora literalmente, quando nós somos convertidos em Cristo, regenerados, o velho fermento individualmente é lançado fora. E isto ocorre também com a igreja. O velho fermento é deixado lá fora, ele não deve entrar aqui. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Jesus Cristo não diz assim: se esforce para ser luz do mundo, se esforce para ser sal da terra. Não, ele diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra.
E Paulo diz aqui: vós sois sem fermento. É da natureza da igreja ser sem fermento, sem impureza. É da natureza da igreja. Se isso não é uma realidade, algo estranho, muito estranho, está ocorrendo em nosso meio. E ele vai explicar por quê. Porque também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo já morreu na cruz. Nós já fomos justificados, em outra palavra. Observe, foi Cristo. O que Cristo tem a ver com isso? Cristo morreu na cruz vicariamente como representante. A obra já foi feita de purificação em Cristo. O sangue já foi derramado. O anjo já passou por sobre as nossas casas, as nossas vidas, a nossa igreja, a nossa família. O anjo não nos destrói, mas não é porque nós somos algo especial em comparação ao mundo. É por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. É por isso que a Páscoa é festa judaica, não é festa cristã. Sinto muito. Ela já se realizou em Cristo. Cristo foi imolado. É passado, que se aplica para nós hoje. Por aquilo que ele fez há mais de 2000 anos atrás, se aplica para nós hoje e para o futuro dos nossos filhos e para as gerações futuras. Se aplica. Eles estão debaixo do pacto. Os nossos filhos estão debaixo do pacto. Eles estavam nas casas dos israelitas, quando as famílias estavam ali naquela festa, comendo aquele cordeiro. As crianças estavam lá. Elas faziam parte do povo de Deus. Elas são contadas como povo de Deus. Não é um objeto estranho à aliança. E ela necessita do símbolo para mostrar que ela é impura também. Com a lavagem com água, que simboliza a lavagem pelo sangue de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santificador. Portanto, é a igreja que o apóstolo Paulo se dirige, aos santos. E aos santos implica em todos que fazem parte da igreja. Esta é uma palavra para toda a igreja. Ele explica que em virtude do Cordeiro ter sido imolado, é passado, não tem nada a ver comigo, eu não fiz absolutamente nada, você não fez nada. O Cordeiro fez, foi ele que morreu. Por isso, em virtude de Cristo já ter sido imolado, vamos comemorar agora outra festa, a festa dos pães asmos. Agora nós podemos comemorar a festa dos pães asmos, porque o cordeiro já foi morto, já foi assado, já foi comido. Festa da Páscoa começa então no 15º dia, até o 21º, a festa dos pães asmos. É isso que Paulo diz aqui. Por isso, celebremos a festa. Que festa? Verso 8. A festa dos pães asmos. Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Agora eu posso comemorar a festa dos pães asmos, a festa dos pães sem fermento. Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, foi sacrificado em nosso favor. Agora sim, eu posso comemorar a festa dos pães asmos. Claro, uma figura de linguagem. Agora eu posso viver não só por 7 dias, 7 é um número simbólico, né? Mas por toda a minha vida, viver uma vida sem fermento, sem impureza. Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Há sempre uma razão. Por que é que você deve viver uma vida santa? Porque Cristo foi imolado. Simples assim. Por que é que você deve comemorar a partir de agora, a partir do momento que você foi regenerado, e nós, enquanto igreja, a festa dos pães asmos? Porque Cristo foi imolado.
Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento da vida pregressa impura, nem com o fermento da maldade ou da malignidade. Os crentes não devem celebrar a festa com o fermento da malignidade, nem da malícia. Não seja malicioso. Cristo foi imolado, não seja malicioso. E sim com os asmos, ou seja, com os pães sem fermento da sinceridade. Aponta para uma motivação, a sinceridade, que é evidenciada na verdade e da verdade. O que vai substituir a nossa vida pregressa, passada, de impureza, é a sinceridade e a verdade. Esse é o nosso pão sem fermento. E isso é para a vida toda. Paulo então encerra essa sessão e começa uma nova. Vamos então viajar um pouco nela, do verso 9 até o verso 13. Ele lembra que ele havia já escrito uma outra carta antes desta primeira carta. A primeira carta de Corinto, que nós temos, aos Coríntios, na verdade é a segunda carta. Ou quem sabe a terceira, quarta, não sabemos quantas ele escreveu. Mas pelo que ele diz aqui, esta primeira carta é a segunda. A primeira se perdeu, nós não a temos mais. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Paulo já tinha dito isso para eles. Já tinha instruído, olha, não se associem com os impuros. Mas parece que eles entenderam mal, eles entenderam errado. Parece. Ou por maldade, ou por malícia, ou por falta de sinceridade, parece que era isso que eles se justificavam para manter o impuro na igreja. Eles achavam, ao que parece, se sinceramente ou não, se verdadeiro ou não, que Paulo estava se referindo na sua primeira carta aos impuros do mundo. Mas aos impuros da igreja eu posso me associar, não tem problema nenhum. Mas Paulo diz que não. Já em carta eu vos escrevi que não vos associasse com os impuros. Refiro-me com isto, verso 10, não propriamente, acompanhe, não propriamente aos impuros deste mundo. Não é sobre os impuros do mundo que eu falo para vocês não se associarem. Ou aos avarentos, aqueles que têm desejo por mais, e tem na igreja hoje em dia. Faz do dinheiro, da riqueza, o seu Deus. Avarento. Ou roubadores, ou extortores. Extortores, aqueles que querem roubar, mas no sentido de ter. Os idólatras, que o dinheiro não só um ídolo de barro, ou de gesso, ou de madeira, é ídolo, é idolatria. Não só isso, mas a idolatria do dinheiro também. Neste caso, terias de sair do mundo. Paulo diz, olha, se o que eu disse na primeira carta foi para que vocês não se associassem com o mundo, seria impossível, filho. Porque vocês teriam que sair do mundo. Teriam que ir para Marte. Agora não tem essa onda de ir para Marte. Pronto, vocês pagavam lá um dinheirinho qualquer e iam morar lá em Marte. Que maravilha, né? Na Lua. Mas não, impossível isso. Eu estava me referindo a não se associarem aos impuros da igreja. Eles devem ser expulsos para a vergonha de todos, principalmente dele. De todos, para que não vos imitem. Mas agora explica o apóstolo Paulo, verso 11: vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal
nem ainda comais. E comais aqui, embora não haja unanimidade nisto, é a comida da refeição diária. Nem vá para a casa dele, nem receba em casa para comer com ele, com o impuro da igreja, que se diz irmão, e que não é sincero, e que não é verdadeiro. Não se associe, nem coma com ele, nem sente com ele para tomar um cafezinho. Os do mundo é impossível. Você está no trabalho, tem um refeitório, você vai sentar junto dele, como Jesus comia com publicanos e pecadores, para influenciá-los, para trazer a mensagem do Evangelho a eles. Mas aqueles da igreja, que se dizem irmãos, e que vivem uma vida de impureza, e que foram, e que devem ser disciplinados, não vá comer com ele não. Não tome nem um cafezinho. Com que propósito? Para que ele tenha vergonha e seja restaurado. Você vai estar estragando se você fizer isso. Você vai estar dizendo para ele que aceita ele do jeito que ele é, que está tudo bem, não tem problema não. Que ele pode procurar outra igreja. Porque se ele foi disciplinado nessa igreja aqui, ele vai para a igreja da esquina e vai ser bem recebido. Aquela igreja ele expulsou, irmão. Que absurdo, que falta de amor. Que falta de amor. Que igreja é aquela? Que igreja é aquela? Mas Paulo não quer saber. O amor verdadeiro é aquele que se preocupa com o outro, que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à opressão do próprio diabo, ele pode vir a ser salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Pois, com que direito, diz o apóstolo Paulo, haveria eu de julgar os de fora? Verso 12. Não julgais vós os de dentro? Você não julga de dentro? Porque eu não tenho autoridade, nem vocês têm, para julgar os de fora. E julgar aqui, meus irmãos, é julgar sentenciar. Tá? Sentenciar. É claro que vai precisar julgar. Como é que eu posso expulsar uma pessoa sem julgá-la? Eu tenho que ter um discernimento, né? Para poder julgar, avaliar. Não é? Eu tenho que ter um critério para dizer, falar do mundo. O mundo está condenado, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então ele está julgando. Mas quando ele diz, pois com que direito eu haveria de julgar os de fora, é com o mesmo direito que ele tem na igreja, que é distinto. Esses de fora, ele diz, os de fora, porém, Deus os julgará. Isso é com Deus. A condenação deles é com Deus. A nossa obrigação é pregar o Evangelho. E a gente vai pregar porque a gente julga que eles não estão salvos, que ele não conhece a Deus. Portanto, tem que pregar para ele. É um julgamento que eu estou fazendo. Porque é impossível. Quando eu digo que eu não julgo, eu já estou julgando. Eu estou julgando que eu não julgo. Então é como um cachorro correndo atrás da cauda dele. Não sai do campo. Então quando ele fala, eu não julgo ninguém, viu? Eu já estou julgando. Que eu não julgo ninguém. Então é impossível. É impossível. Nós já falamos sobre isso, eu não vou mais discorrer sobre isso. Mas o fato é o fim de toda essa história. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor, aquele que fez o mal. Expulsem. Foi isso que a igreja fez, graças a Deus. E parece que este homem foi restaurado. Irmãos, a vida de santidade, conforme lemos na nossa confissão de fé, é requerida de todo e qualquer cristão. Não há exceção. Especialmente da liderança da igreja, que deve ser um exemplo. Esta igreja, se for da vontade de Deus, vai futuramente, não sei quando, promover a eleição de presbíteros e diáconos. Os irmãos é um incentivo que querem, que almejam o episcopado, excelente obra, almejam, desejam. Não é má. Não é má essa obra. É como dizer, olha, não tenha filho não, que filho é muito problema, muito complicado. Filho é uma bênção. Dá trabalho, dá. Filho é uma bênção. Da mesma forma, não vá dizer, olha, eu não quero ser o líder da igreja, não quero participar de nada, porque, vou dizer, viu, não é fácil. Tá. Mas a vida cristã é assim mesmo.
Aquele que quiser viver uma vida piedosamente sofrerá perseguição, diz o apóstolo Paulo. Portanto, é uma exigência jogar fora o velho fermento. E como igreja, nós devemos todos estar atentos. Não só no nosso relacionamento pessoal, homem com homem, mulher com mulher, irmão com irmã. Todos devemos estar atentos. Nunca seremos perfeitos, nunca alcançaremos a perfeição, mas é uma luta que nós devemos ter. E como igreja, pecados particulares, cada um deve tratar com o próprio irmão. Pecados públicos, se não tiver solução, quando seguirmos os passos de Mateus 18, conforme já vimos, em último caso, deve ser levado à igreja, e o conselho, que é o representante da igreja, que funciona como igreja, resolverá a situação conforme a sabedoria que Deus dá. Portanto, meus irmãos, estejamos alertas para que nós obedeçamos a palavra de Deus e possamos então festejar a festa com os pães asmos e não com os pães da mentira e da falsidade, mas os pães da sinceridade e da verdade, para a glória de Deus, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém. Amém.